Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou tratar de alguns capítulos referentes ao livro do John Locke chamado Segundo Tratado sobre o Governo. Os capítulos que eu vou tratar se referem ao estado de natureza, ou seja, se referem às características principais do estado de natureza, de como o homem se comporta no estado de natureza e das características do ser humano nesse estado de natureza. Lembrando que o John Locke é um dos pensadores clássicos da filosofia política moderna. Então ele procura pensar as origens e a gênese do Estado moderno, como o poder do Estado moderno se constitui e como esse poder que se constitui no Estado moderno, ele regula as relações entre as pessoas. O poder que se constitui no Estado moderno e que regula as relações entre as pessoas por meio de leis positivas, esse poder ele se insere no que se denomina Estado político, o Estado social e político. Porém, para justificar os poderes que emergem desse Estado social e político, é preciso imaginar as primeiras sociedades onde não havia ainda um poder constituído, e onde não havia ainda leis positivas. Essas primeiras sociedades viviam no que os filósofos chamavam de estado de natureza. Então, há basicamente dois estados: o estado social e político e um estado anterior a ele, que é o estado de natureza. E é desse estado de natureza que eu vou tratar aqui neste vídeo. Vou explorar alguns capítulos onde o John Locke ele dá algumas características desse estado de natureza. São características fundamentais para se pensar no estado moderno. Bom, segundo John Locke, há basicamente duas características do estado de natureza. Há uma perfeita liberdade entre os homens e há um estado de relativa igualdade entre os homens. O que significa a igualdade entre os homens? Significa que todos os homens podem usar as mesmas faculdades. E a liberdade nesse estado significa que você pode usar dessas faculdades como bem entender, dentro no entanto, da lei da natureza. Ora, apesar de não existir uma lei positiva que está escrita numa Constituição, no entanto, o John Locke ele pressupõe que existe uma lei natural. E se essa lei natural for violada, significa que a liberdade no estado de natureza também ultrapassou os seus limites. Ou seja, repetindo, no estado de natureza, mesmo no estado de natureza, onde não existe um poder que puna as pessoas que exerçam uma ação nociva à sociedade, mesmo nesse estado, a liberdade tem o seu limite. Qual seria o limite da liberdade das pessoas? As pessoas não poderiam violar a paz. E o que significa violar a paz? Há um terceiro componente no estado de natureza que o John Locke insiste já em citar, que é uma terceira característica, que é a existência da propriedade no estado de natureza. Ora, quem viola a paz é quem invade a propriedade do outro e tenta se apropriar dos bens alheios. Isso acaba com a paz. Isso viola uma lei natural. Violando a lei natural, quem é o prejudicado, quem é o agredido, quem tem a sua vida ameaçada, baseado na lei natural, pode revidar. Inclusive, a pessoa que se sentir ameaçada pode se antecipar à ameaça. Ela não precisa esperar que o outro ataque mortalmente para depois tentar reagir. Ela pode antecipar
a sua, vamos dizer assim, a sua reação, e ela terá, e essa pessoa que agride o outro, que tenta subjugá-la, ela tem o total direito de fazer isso, porque isso é o que a lei natural assegura. Se você for sofrer uma tentativa de agressão, ou se você perceber que alguém quer roubar os seus bens, vamos dizer assim, tem você tem todo o direito pela lei natural de defender os seus bens, certo? Então, a partir disso, nós vamos falar sobre o estado de natureza, então, e o estado de guerra. Então, aparentemente, quando há um conflito no estado de natureza, esse conflito surge basicamente porque uma pessoa ameaça a vida da outra, ou uma pessoa ameaça roubar os bens da outra e, portanto, consequentemente, subjugá-la. Esse conflito, num primeiro instante, poderia ser considerado como um estado de guerra. No entanto, a diferença do Thomas Hobbes, que concebe que no estado de natureza há um clima de guerra permanente, a permanente tensão da guerra em todo o estado de natureza, o John Locke vai chamar a atenção e vai defender a posição de que no estado de natureza, o estado de guerra, esse conflito permanente é mais uma exceção do que a regra. Então, a normalidade seria uma certa harmonia entre as pessoas, cada qual cuidaria da sua vida, cada qual cuidaria da sua sobrevivência, e uma não interferiria na vida da outra. A tendência seria essa no estado de natureza. No estado de guerra, esses conflitos seriam mais uma exceção do que uma regra. Então, portanto, o estado de natureza não coincide com o estado de guerra permanente. E também nós não podemos assegurar que, quando houver a passagem do estado de natureza para o estado social e político, no estado social e político também não haverá guerras, porque agora que tem as leis estabelecidas, que tem a punição para quem descumprir as leis, então não haverá mais a possibilidade da guerra. A possibilidade da guerra existe tanto no estado de natureza quanto no estado social e político. No entanto, não, para o John Locke, isto não é algo tão preponderante assim nas sociedades humanas. Cabe também lembrar que eu posso imaginar o seguinte: ora, no estado social e político, nós temos as leis instituídas pela Constituição. No estado de natureza, nós temos escrito na mente, sei lá, de cada homem, leis naturais. E o que então é a liberdade? A liberdade é limitada por essas leis, sejam leis positivas, sejam leis naturais. Mas o que importa agora ressaltar é que o John Locke ele segue um conceito, vamos dizer assim, moderno de liberdade. O que seria esse conceito moderno? Para os antigos, por exemplo, para o Aristóteles, lá na política do Aristóteles, a liberdade é concebida sempre de forma mais coletiva. É uma liberdade política, é uma liberdade de influenciar na condução da sociedade. Então, se a felicidade do homem é viver em sociedade, a liberdade do homem também é conquistada vivendo em sociedade, em relação uns com os outros. A partir da política moderna, mais especificamente com os liberais, e o John Locke é considerado um dos fundadores, vamos dizer assim, do liberalismo, a relação entre as pessoas está mais, vamos dizer assim, atomizada.
Cada um vai cuidar da sua própria vida, viver em sociedade. E o que significa a liberdade nesse contexto? Significa que eu sou livre onde a lei não me alcança. É como se a lei natural ou a lei positiva ela impusesse uma série de restrições. Aonde a lei não me alcança, aonde a lei não me regula nas várias características da vida, onde não há uma regulação da lei, aí eu sou livre. Eu sou livre para pensar o que eu bem entender, eu sou livre em algumas relações, vamos dizer assim, pessoais e familiares. Onde a lei não me alcança é onde eu sou livre. Então, a liberdade é algo que é contraposta à lei, é algo negativo à lei. Ela não está juntamente com a lei. Onde a lei me dá brecha de agir, é nesse agir que eu sou livre. Para mim, a originalidade maior do John Locke está no fato dele estabelecer a propriedade como aquela instituição que aparece já no estado de natureza. Então, o que significa a propriedade para o John Locke? Ora, quando o homem surge na Terra, não há nenhum proprietário sobre terra nenhuma. Né? Então, vamos dizer assim, o John Locke ele lança a mão do argumento teológico para tentar explicar e descrever a origem da propriedade. Deus deu a terra a todos os homens, ou seja, no início a terra é comum a todos os homens. Não há nenhuma escritura de propriedade. O que acontece? Para preservar a própria vida, o homem se depara com a natureza que lhe é hostil, sempre foi hostil ao homem. E ele tem que trabalhar a natureza para obter a comida e a bebida. Extrair a comida, extrair a bebida dos rios e demais alimentos que a natureza fornece ao ser humano. Ora, qual é a primeira propriedade? A propriedade que todo homem tem. A primeira propriedade do homem é o seu próprio corpo. Com essa propriedade, o homem vai realizar o trabalho. Ele vai realizar, por exemplo, o trabalho sobre a terra. Vai plantar alguns alimentos que lhe serão fundamentais para a sobrevivência. Então, ele chegará num pedaço de terra que é comum a todos e trabalhará esse pedaço de terra. Plantará tomate, maçã, etc, etc, etc. Esse tomate, essas maçãs germinarão, crescerão e o fruto desse trabalho será da pessoa que, com a primeira propriedade, realizou o trabalho e obteve esses produtos. Então, esse terreno será dessa pessoa legitimamente. Isso nós podemos pensar que seja uma lei baseada numa lei natural que dá a legitimidade dessa propriedade a essa pessoa. Então, as primeiras propriedades nascem, se originam assim. O que é o pacto social? O pacto social ele pressupõe a saída do homem do estado de natureza para o estado da sociedade política e civil. Por mais que a lei natural garanta que quem quiser, vamos dizer assim, usurpar a propriedade dessa pessoa que plantou tomates e maçãs, por mais que a lei natural garanta a legitimidade da reação da pessoa, a pessoa pode até matar esse invasor dessa propriedade, da sua propriedade, é um estado ainda muito precário, não há nenhuma garantia que a pessoa que vai defender a sua propriedade
vai morrer, vai sofrer sanções muito maiores, será até mesmo escravizada por conta disso. Então, uma das causas, um dos motivos pelos quais o pacto social é feito para que o homem saia do estado de natureza e entre para o estado social e político, é que o estado social e político deve preservar o quê? Deve preservar a liberdade dos homens e deve preservar a propriedade que já existe no estado de natureza. Ou seja, leis são instituídas para que a propriedade seja preservada. Leis são instituídas para punir severamente quem invade a propriedade alheia. E os poderes, ou o poder soberano, irá executar esta lei. Então, mas retornando à questão da propriedade, então a terra, no estado de natureza, a terra é de todos. As propriedades surgem quando o homem trabalha a terra e dela nascem frutos e dela ele colhe os frutos do seu trabalho de forma legítima. Ora, há um segundo ponto aqui que já vai surgindo no estado de natureza e que o John Locke vai também caracterizar, que é um certo acúmulo de riquezas. Você planta, produz, colhe os frutos do seu trabalho e, no entanto, muitas vezes você pode plantar tomates a mais, plantar maçãs a mais, plantar cenouras a mais, etc, etc. Né? E o que você fará com o seu excesso? Com o excesso, você irá fazer uma espécie de escambo, né? Você poderá trocar o excesso de maçãs por um excesso de mexericas. Então, eu produzi maçãs a mais, eu não quero consumir tanta maçã assim. Alguém que não produziu maçã, mas produziu um outro fruto qualquer, como por exemplo mexericas, bananas, ele poderá ceder o seu excesso também de bananas e assim por diante. Então haverá uma troca. No entanto, como observa John Locke, isso é algo, em se tratando de produtos naturais, muito perecível. Muitas vezes, as pessoas pode não haver tempo suficiente. Eu tenho que procurar alguém que também tenha produzido excesso de algum produto. Eu tenho que me interessar por aquele excesso do produto produzido pela outra pessoa e vice-versa, para que a troca seja realizada. E até que a troca seja realizada, pode ser que os meus tomates, as minhas maçãs, já tenham apodrecido. Então, ainda no estado de natureza, há um surgimento de uma medida comum, que é uma espécie de moeda sob a forma de um produto não perecível, que seriam o ouro e a prata. Então, eu troco o meu excesso por ouro ou prata. E aí é o início do acúmulo de riquezas. Ouro e prata são medidas em comum. Eu posso utilizar o ouro e a prata para comprar o que algum outro produtor está me oferecendo. E aí eu vou citar aqui o John Locke, e assim, acho eu, torna-se mais fácil conceber como o trabalho pôde, a princípio, dar início ao direito de propriedade no que havia de comum na natureza, de sorte que não havia motivo para controvérsia quanto ao direito, nem qualquer dúvida quanto à extensão da posse que ele dava. Né? Então eu vou trabalhar a terra na extensão que eu acho que é possível trabalhá-la, e isso me dá legitimidade. Então a chave, para mim, o conceito-chave do liberalismo do John Locke, que se origina na propriedade, é o trabalho, ou seja, o trabalho é a chave de tudo. O trabalho mais o esforço individual de cada cidadão.
a liberdade que cada cidadão tem de utilizar a sua propriedade como bem lhe aprouver, desde que não viole o direito da natureza. Só que o direito que é instituído pela natureza, ou as leis que são instituídas pela natureza, elas apenas dizem respeito quanto à violação da propriedade. Ela não coloca limites, por exemplo, quanto à acumulação de riquezas. Você pode produzir a mais do que é necessário. Isso é legítimo, porque você está legitimamente usando do seu corpo para realizar um trabalho sobre a terra. E, portanto, você tem direito a todos os frutos resultantes do seu trabalho, seja mesmo que ele exceda em muito as suas necessidades. Então esse foi um vídeo do John Locke, sobre o John Locke, o segundo tratado sobre o governo. Né? Ele, no estado social e político, então, vai vigorar o mesmo tipo de liberdade que vigora no estado de natureza. No estado social e político vai vigorar a propriedade que já estava no estado de natureza, a questão da igualdade, que é o direito de todo mundo usar como bem lhe aprouver os seus recursos, né? Os recursos não só do seu corpo, como do seu entendimento. Todos os homens são iguais nesses recursos, e é isso que é o nosso vídeo hoje. O nosso vídeo teve a intenção de mostrar basicamente como surge a propriedade e como a ideia-chave que está presente em todo estado de natureza é o esforço individual baseado no trabalho. Então é isso, deem joinha no meu vídeo, eu volto o mais breve possível. Muito obrigado.